Muito boa noite. Você está assistindo a gravação de uma live que foi gravada dia 22 de agosto de 2022. Essa live é sobre homeopatia, é feita com o meu marido, o Eduardo. Nós somos médicos homeopatas. O grande objetivo aqui é falar sobre homeopatia, independente do tema. A gente sempre traz um assunto para a gente conversar, né? Mas o grande intuito aqui é respondermos as perguntas que vocês forem nos trazendo, independente do tema da aula. Então, boa noite, pessoal que está entrando. Eu vou adicionar o Eduardo. Acho que eu vou botar aqui só. Entrou? Entrou. Então, pronto. Pronto. Obrigada. Então, hoje é a continuação do tema leis de cura. A gente, semana passada, conversou um pocão, sobre as leis de cura. Relembrando, enquanto o pessoal está entrando, eu vou contando por que a gente decidiu, né? Então, relembrando, a gente estava fazendo uma aula para os nossos alunos da especialização. Então, uma aula voltada aos profissionais de saúde, né? Os médicos, os veterinários, os farmacêuticos que fazem a especialização de homeopatia, né? A gente estava fazendo uma aula sobre esse tema e surgiu a ideia. Surgiu por quê? Porque nós levamos esse conhecimento para a nossa consulta, né? A gente acha importante que o paciente entenda essa evolução, porque é importante para ele saber se ele está evoluindo para uma cura ou não. Então a gente falou, vamos levar isso para a live, porque aqui a gente troca, né, conhecimento com vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas também pendentes à última live, já vão trazendo aqui pra gente enquanto a gente vai falando da ideia geral. Você quer colocar alguma coisa, Bruno? Não, acho que a gente podia fazer uma revisãozinha, né? Você pode falar das leis e tal? Então, na última segunda a gente chegou a citar e falar um pouquinho, né, das leis de cura. Então, os sintomas, durante o tratamento homeopático, eles precisam evoluir de dentro para fora, de cima para baixo, do mais recente para o mais antigo, né? Aí hoje, não sei se ficou um pouco teórico, mas era a intenção mesmo, porque hoje a gente queria trazer um pouquinho mais para a prática, né? Uma coisa mais no dia a dia mesmo, né? Então Como a gente tem feito, né? vamos falar um pouquinho, só um pouquinho antes, né? O que é de cima para... Então, as leis são 3, né? De cima para baixo, do que seria de cima para baixo? Então, de cima para baixo, geralmente, então a gente estava comentando, né, na primeira live que existem alguns caminhos, né? Bem entre aspas, né? Alguns caminhos aí da evolução, né? De uma boa evolução. Então, uma evolução de cima para baixo, se for do sistema nervoso, geralmente, toda regra tem uma exceção, né? Mas geralmente é uma boa evolução, né? Porque vai do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, né? Para as extremidades, né? O que é nervoso? Então, se a pessoa tem uma depressão, por exemplo, e melhora e faz algum tremor não, né? Um tremor grave, né? De que tem um significado grave, né? Mas um tremor de músculo que a gente chama de fasciculação de nervo, né? Não com uma conotação grave, né? Mas um tremorzinho em algum lugar, ou ele pode fazer alguma dor, né? Em alguma extremidade, mas melhorou muito da depressão e essa dor não está comprometendo tanto o dia a dia e a vida dele, né? Então seria uma boa evolução aí, de cima para baixo. De dentro para fora, costuma ser mais o sistema digestivo, né? Então, uma dor de estômago costuma ser mais grave, né? Do que uma afto, por exemplo, né? Não tô falando, a gente não está falando, é claro, né, de um quadro importante aí, de uma estomatite, enfim, que a criança às vezes não consegue nem comer, né? Mas, via de regra, aí, um sintoma aí de gastrite
acaba atrapalhando mais a vida do indivíduo do que uma afta, né? Então são exemplos meio bobos, assim, mas mais para trazer, né, essa ideia do que é de cima para baixo, de dentro para fora, e do mais recente para o mais antigo, porque existe uma história do adoecer, geralmente o nosso organismo ele consegue fixar, né, os sintomas em um lugar mais superficial inicialmente, nas doenças crônicas, né, e a partir do momento que a doença vai piorando, o nosso organismo ele vai fixando, né, a doença mesmo, a doença crônica em órgãos mais nobres, né. Então, se a gente, durante o tratamento, está melhorando do mais recente para o mais antigo, via de regra, a gente está melhorando também. Acho que a gente podia falar agora do retorno de sintoma antigo, né? Sim. Que cabe bem, né, nessa regra. Bom. Não pode. Não, fala daí eu... Tá. Isso. Desculpa. E marido serve para essas coisas também, né? Então, e aí tem uma coisa que tem alguns, talvez seja até legal depois a gente falar sobre isso, mas existem também algumas regras e tem nome, né, essas regras que também são um indício de que o paciente está melhorando, né? Então, uma dessas regras é o retorno de sintoma antigo. Por quê? Porque obedece essa lei de cura, né? Do, do mais recente para o mais antigo, né? Então, se você não estava sentindo, por exemplo, né, nesse caso da gastrite da afta, se você tem uma dor de estômago importante, não está conseguindo se alimentar direito, toma um medicamento homeopático e você tinha afta no passado e volta a ter afta, né, e a dor do estômago melhora, isso é uma boa evolução, né? Que é o de dentro para fora e ainda tem esse nome no retorno de sintoma antigo, né? A gente podia falar em algum dia de agravação, né? De novo, acho que a gente já falou, não lembro. A gente podia falar de agravação, dessas evoluções, né? O que é uma patogenesia, tanto para uma boa evolução como para uma evolução não tão boa, para vocês poderem avisar a gente, né? E a gente tomar uma conduta mais assertiva e mais rápida, né? O retorno de sintoma antigo, ele não precisa ser necessariamente um sintoma físico. Tá? Eu vou contar o meu caso. Eu, Soraya, né? Não esqueçam que a gente é médico, mas a gente também é paciente, né? Quando eu fazia residência de pediatria, eu usava muito salto, né? Dava plantão, então virava lá as noites, que eu já contei aqui várias vezes que eu virava muitas noites, e ficava de salto o dia inteiro, noite inteira, né? Chegou um momento que meu pé parou, não aguentava mais, né? Meu pé já não aguentava mais ficar, porque eu sempre gostei do bico fino, né? Então ele espremia ali os meus dedos, né, o dia inteiro. E aí chegou num ponto que se eu colocasse o pé no chão, eu tomava choque. Então se eu descesse do salto, né, colocasse o calcanhar no chão, eu tinha um choque muito forte. Então acordava de manhã, punha os pés no chão, tomava choque. Um estímulo aí nervoso, né? Na época eu não era homeopata, me tratei com alopatia e enfim, provavelmente não tratei corretamente, né? E aí fui para homeopatia, encontrei a luz, brincadeira. Mas a homeopatia realmente Que é a homeopatia, né? Tudo vem, né? Tudo é dual, né? Ela encontrou a luz e as trevas também, né? Enfim, Enfim. comecei a me tratar com homeopatia, a homeopatia me fez muito bem, e aí, respeitando a ordem, a gente começa a melhorar as coisas mais recentes e depois começa a melhorar o que ficou lá para trás maltratado. Então, retorno de sintoma antigo é aquele sintoma que estava lá atrás, que não foi bem tratado
e que precisa ser tratado. Então, com a homeopatia, existe esse estímulo e ele volta a reaparecer. Volta a reaparecer, pelo amor de Deus, né? Volta a aparecer, né? Se não for redundante. Então eu voltei a sentir aquela dor, aquele choque que eu sentia lá naquela época. Isso é um retorno de sintoma antigo. Então, na hora que o paciente chega pra gente e fala: nossa, doutora, sabe que quando eu tinha lá meus 15 anos, eu sentia isso que eu tô sentindo agora? Nessa hora o médico fica hiper feliz. O paciente fala: não tô acreditando que eu vou voltar a ter aquilo tudo de novo, né? Ele fica triste. Por quê? Porque ele ainda não sabe que aquilo é o melhor indício de que ele está caminhando para a cura. Então, na hora que o paciente traz isso para a gente na consulta, a gente fica muito feliz porque a gente sabe que a gente está no caminho certo. Agora uma coisa interessante que a gente acontece com a gente e também acontece, os pacientes contam, né? Junto com o sintoma, como a gente é um conjunto, né? A gente divide para entender, mas não dá para dividir, né? Senão não é vida, né? E a gente não tem essa... Enfim. Junto com o sintoma, muitas vezes volta não precisa ser a mesma coisa, mas volta um sentimento ou alguma situação, né, para a consciência, né, que o indivíduo estava passando na época, né. Não é sempre que acontece isso, não estou dizendo que... Não estou querendo exagerar, né, porque acho que a gente não pode enxergar tudo nem pelo lado psicológico, né, nem da psique gerando tudo, nem pelo corpo físico gerando tudo, né? A gente sabe né, que a gente está sempre comentando, né? É o todo, né? É o conjunto que funciona, né? Não funciona separado. Mas muitas vezes vem junto alguma situação né, que a gente estava passando na época, junto com o sintoma. E aí a gente vai resolvendo, que é o descascar a cebola, né? Quando a gente fala de leis de cura e a gente usa essa linguagem assim para acho que fica ilustrativo, né? De descascando a cebola. A gente tem uma capa, aí a gente toma um medicamento e aquela capa sai, aí vem o que era Segunda anterior, né? A camada. segunda camada, e a gente vai descascando a nossa cebola, né? Que é a intenção é essa, né? A intenção é a gente voltar para um caminho aí para se curar, né? O caminho contrário do adoecimento, né? Então, por que é importante o paciente saber isso? Porque, que nem o Du falou, né? Então, não é só físico, tem ali o mental, né? O que é o mental? O emocional. Então, de repente, a pessoa nem acha que é importante. Veio um sentimento que ele sentiu ali quando ele tinha 10 anos, faz de conta. E ele pode achar que aquilo é uma besteira. Ele vai falar: ai, nem vou contar lá para a Soraya na consulta. Imagina, o que tem a ver eu contar para ela que eu lembrei de um sentimento de quando eu era criança? Tem tudo a ver. Então, por isso que é importante o paciente estar sabendo ter noção do que são leis de cura, né? Porque aí ele consegue enxergar o que é importante para ele nos trazer em consulta. E até saber que está evoluindo bem, né? Isso, e para saber que está evoluindo bem. Muitas vezes no início do tratamento não é tão incomum, né? O paciente voltar na segunda, terceira consulta e falar: nossa, mas não sei, parece que eu não estou melhorando. Aí, na hora que a gente faz o checklist assim dos sintomas e a gente, né, chega à conclusão junto ali com o paciente, ou a gente mesmo, né, quando toma o medicamento, que os sintomas mais graves, na verdade, eles melhoraram, né? E mesmo que tenha alguma coisa incomodando muito, são sintomas mais superficiais, né? Então, é um dos momentos que eu acho assim gratificantes, né? Durante o tratamento homeopático, quando a gente enxerga, né? Eu estou falando como paciente, né? Quando a gente enxerga assim: nossa, é verdade, eu tinha isso, tinha aquilo e já não tenho mais. Eu sei que, né, tem alguns outros sintomas que estão incomodando, mas aqueles mais graves, né? Mesmo que não incomodassem tanto, mas estavam fixados no órgão mais nobre, né? E o órgão mais nobre que tem sintomas, ele está mais fragilizado, né? Então é importante que a gente tenha esse órgão protegido, né, primeiro, né? Que ele fique sem sintomas para depois os outros, né, começarem a gente fala de dessensibilizar, né? De não ficar com sintoma, né? E é importante a gente
né, a gente como paciente, a gente saber o que é mais nobre e o que é menos nobre, né? Então, apesar de eu estar com uma pele cheia de lesões, não precisa estar cheia, né? Mas eu vou exagerar só para ficar o exemplo mais evidente, né? Se eu tiver com uma pele cheia de lesões e estiver melhorando toda a parte mental, enfim, tudo que for mais nobre, se eu estiver entendendo que a pele é menos nobre, eu vou estar entendendo que eu estou caminhando aí para a cura, né? Então eu preciso ter essa noção do que é mais nobre, mais interno, mais importante e o que é mais superficial, menos nobre. E reforçando, não quer dizer que depois a pele não vai melhorar, né? Primeiro, só que vai que respeitar essa ordem aqui, né? Do mais nobre para depois o menos nobre, né? Uma coisa que eu observei na minha evolução, né? A gente também não pensa que mais nobre algumas coisas de desenvolvimento ali na criança, né? A homeopatia ajuda isso, né? Então, às vezes a mãe fala, puxa, mas ele continua aqui com a dermatite, né? Mas ela não está observando o quão desenvolvido ele está na escola, no dia a dia, no seu aprendizado. Eu vou falar um aprendizado que eu tive com a homeopatia bobo, né? Bobo não, para mim não foi bobo. Eu tinha um problema na dicção, eu tinha um problema para falar tratamento. E sabe quantas vezes eu falo tratamento por dia? Eu já te contei essa? Não. Gente, eu falo 10 mil vezes por dia. Olha, o seu tratamento vai ser assim, né? No final da consulta eu sempre falo, o seu tratamento, tananã. E aí eu travava na língua, eu falava tratamento, sabe? Alguma coisa do tipo assim. E hoje eu não tenho mais essa dificuldade, né? Uma dificuldade que o Du sabe que eu tinha, eu sempre tive muita dificuldade com a leitura, né? Minha mãe tá aqui, ela deve saber isso. Eu sempre tive muita vergonha, então eu não conseguia ler em público. E na hora que eu lia, eu ia pulando palavras, né? Sem perceber. Eu realmente não conseguia fazer a leitura de tanto bloqueio que eu tinha ali. E na leitura eu ia pulando palavras. E depois que eu comecei a me tratar com a homeopatia, ó, tratar, tá vendo? Eu consigo falar tranquilo. Eu percebi, né, um dia lendo o Evangelho, eu acho que foi lendo o Eu não Evangelho. acredito em nada disso, mas tudo bem. Ela Eu, sabe que eu não acredito, porque ela eu lendo fez. o É porque ela fez o que eu Evangelho, vou falar. viu? Eu Eu vou lendo o falar. Evangelho. Não, não. Aí eu falei, nossa, Du, olha como eu melhorei. É, Não é bom. não vou falar. Ah, não vou falar que ela fez medicina, fez pediatria, fez Mas é legal, endopediatria, por quê? Porque as fez. pessoas precisam parar de ficar presas a Não, diagnósticos só para ficar claro que a que. dificuldade não era de leitura, a dificuldade era de leitura em público, né? É, tá bom. Vamos voltar. O Vamos, que você voltar. estava falando? É que você fala isso e eu. Não, é importante Enfim. desenvolvimento, né? É. Ah, Importante. tem outro exemplo que aconteceu esses dias que foi, para mim, foi significativo, pelo menos, né? Tem um casal que assim, iniciou o tratamento relativamente recente, né? E os pais são muito dedicados e acho que até por isso que tá, tá correndo tudo, não 100%, né? Como a maioria das vezes não é 100%, né? Mas enfim, a filha deles continua tossindo um pouco, mas como eles são muito observadores, eles repararam que a filha tá se relacionando melhor na escola, ela tá, enfim, ela melhorou da parte relacional, né? Então achei bem, e não demorou tanto, achei bem gratificante, assim. Porque se a gente fosse ficar falando só do sintoma físico, né? E eu sou pai também, eu sei que a gente fica agoniado, não estou nem questionando isso, porque a gente fica realmente muito ansioso, porque a gente quer que tudo suma, né? Dos filhos, né? Mas foi bem interessante. A gente que, né, está estudando faz um certo tempo e a gente sabe que tem esses caminhos de cura, a gente também fica ansioso e também tem dificuldade quando quando é paciente ou quando é filho mais ainda, né? Mas a gente tem essa ansiedade também, né? Que é muito compreensível. A gente não quer que ninguém tenha sintoma, a gente quer que todo mundo melhore, né? Mas a natureza
é dessa maneira, né? A gente vai observando e com o tempo a gente vai chegando a essa conclusão, né? Que a gente precisa melhorar de dentro para fora mesmo, que aí a melhora é mais estável, né? Então, Eu pensei da gente trazer vamos alguns começar. exemplos. A gente vai começar a ler, dar exemplo. Vamos dar só dois exemplos de piora, que eu acho que De piora. de Vamos, piora. vamos. Me veio aqui à mente, né? Aquela criança que no começo tem muita dor de garganta, dor de garganta, dor de garganta, e toma, enfim, os remédios tradicionais e ela não melhora. E aí, com o tempo, ela evolui com febre reumática, né? Com dores nas articulações. Então, no dia a dia, as pessoas não entendem, não conseguem se dar conta, na verdade, que aquelas infecções de garganta que evoluíram com uma dor nas juntas tem tudo a ver. O que as pessoas pensam é: eu melhorei da dor de garganta. E a frase que Hahnemann fala, que é muito legal, é: e por coincidência apareceu uma outra. Não, gente, tem tudo a ver. E geralmente, qual é a evolução dessa pessoa depois? Ela começa a ter pressão alta. Então, existem alguns caminhos que a gente já até sabe mais ou menos quais são, né? Então, teve ali a infecção de garganta, depois as dores articulares e um pouco mais velho começa com pressão alta. E não estão independentes umas das outras. Na hora que eu suprimo uma doença, não trato corretamente, na hora que essa some, ela vai aparecer em outro lugar. E ela não pode aparecer num lugar mais profundo, né? Então, da amígdala, né, da garganta para uma articulação é mais profundo. Da articulação para uma pressão alta é mais profundo ainda. Então, ela está desaparecendo de um lugar e indo para um lugar mais importante, mais nobre. Então, está evoluindo com pior. Ou outro que eu trouxe aqui de exemplo também de dor de garganta é: tem dor de garganta, tem dor de garganta, cansa de dar trocentos remédios, opera, tira a amígdala da criança e depois de alguns anos evolui com uma obesidade. Quem aqui que está na live não conhece uma criança que operou da garganta e depois evoluiu com uma obesidade? Então, existem vários casos de piora aqui na nossa frente, mas que as pessoas não param para juntar aí as Então, pecinhas, né? mas é que a nossa cultura ela prioriza, né, o objetivo e o objetivo geralmente vai compartimentalizando. Então, um especialista acaba não vendo a evolução do paciente, né? Quando a gente foca muito em um aparelho Legal, ou em um órgão, legal, né? legal. Então, a gente não está treinado, né, para enxergar de uma maneira sistêmica ou a sociedade ou a gente mesmo. Então a gente acha que não tem nada a ver, né? Uma dor de garganta com obesidade, com uma dor de dente, com uma dor de estômago. E é o que a gente vem sempre falando, né? É o homem total, né? Que chama esse princípio homeopático, né? É o homem como um todo, né? A gente não existe aí sem... Até a pele, que é, né? Que é o mais... Teoricamente é o mais superficial, né? Ninguém consegue sobreviver sem pele, né? Du, até deixa eu te interromper nesse seu raciocínio. Não é só porque a gente vai no médico né? Então, o médico, dar um exemplo, né? Eu não vou falar na minha dermatologista que eu tô com dor no estômago, né? Mas não é só o médico que enxerga ali por partes, né? O especialista, mesmo o paciente. Quando o paciente começa a passar conosco na homeopatia e ele está acostumado com a alopatia, ele tem dificuldade de trazer os sintomas na consulta. Muitos pacientes meus, eles trazem muitas queixas mentais na consulta, e aí depois de algumas duas consultas, ele começa a soltar sem querer uma queixa. Mas Soraya, eu procurei o ortopedista. Mas eu procurei o... Não, a gente tem... É o mesmo caminho que a gente tem que fazer quando sai, né, da faculdade de medicina, né? A gente aprende tudo compartimentalizado também, né? Quando a Isso. gente vai fazer homeopatia, que a gente... Ou alguma outra medicina holística, né? Enfim.
Então, a gente precisa enxergar o paciente como um todo, mas o paciente também tem que entender que ele é homem total, eu ia falar, ele é homem total. Ele é um indivíduo É um único, indivíduo, né? né? E que tudo está Interligado, interligado, né? né? Então, sim, uma doença tem relação com a próxima que vai aparecer. Isso. Sim. Você acha que a gente para do É rumo uma ou moléstia, vamos? né? É, É, não precisa de... é Precisa. muito conceito. Eu acho que a gente podia, Dá uma podia pausa, ler um né? pouquinho, Então né? vai. Por favor, Dulce, lê. Oi, mãe. Ahn, a minha sogra tá aqui na live, você já falou oi, Já. oi, né? Gente, é boa noite geral, né? A gente fica muito feliz, né? Que vocês estejam presentes. Mas a gente vai pular aqui para as perguntas para a gente ver se a gente consegue otimizar o tempo. Por mim, eu ficaria cumprimentando todo mundo Aí, aqui um por um. vamos lá. Ó, a Rosângela Ferro, não, mas ela também deu saudações. Tá. A Nath falou, a doutora é muito fofa. Ah, Eu obrigada. vou te contar um segredo, ela não gosta que fale que ela é fofa, viu? Por quê? Não sei. Não sou eu, Ah, é a não. minha mãe. Ah, tá. Bom, aqui o Tudo Vem na Hora Certa, quando você estava falando que encontrou a luz, né? Uhum. A Sandra falou, luz atrai luz e tudo é dual, né? Escuridão também está atrás da escuridão. Continuando. A Rosângela, eu não entendi, eu li já isso aqui. Eu não lembro em que momento a gente foi feito esse comentário. Retorno do sintoma antigo. Ah, a dor adormecida. Isso, que com o decorrer dos anos desperta. Aham. Se a gente estiver no caminho de cura, né? Pô, senão não volta, né? Vai aprofundando, os sintomas vão aprofundando. A internet travou, mas, Geni, eu acho que eu tenho a impressão que foi a sua, porque na hora que você escreveu, eu dei uma olhada aqui no da Soraya e no meu, e a gente tava. Acho que tava normal, tá? Pessoal, vamos pedir pro pessoal avisar a gente É. aqui embaixo. Vanessa, nosso doutor, hoje você Faz faz até até lives. live. A homeopatia também me ajudou a enfrentar muitos medos e está ajudando. Legal. Legal. Legal esse comentário da Vanessa, né? Eu tinha uma paciente, adolescente, né? 11 anos. Ela tinha um pânico de falar lá na frente, né? Tipo eu. E aí ela Tipo, tá se nossa. tratando, tipo, nossa. É. E ela tá, né? Se cuidando com a homeopatia e foi uma realização para a mãe quando ela fez ela até gravou a mãe um seminário e a menina fez o seminário, apresentou decidida, lembrando de tudo. Então é uma conquista para as duas, né? Para a mãe e para a filha, né? Realmente a homeopatia nos ajuda nisso. A Cida Kelly. E quando o paciente regride, é ruim ou ainda está de dentro para fora? Cida, eu acho que essa sua pergunta merece uma conversa para a gente ver se realmente é um regredir ou não. Depende do significado, né, de regredir. Porque, às vezes o que você está pensando que é regredir, Não depois é. a gente vai conversar com você e vai te mostrar que pode não ser. Então eu acho que ou se você quiser trazer, né, mas como talvez seja um assunto muito pessoal, eu te sugiro trazer na consulta, mas se você quiser comentar aqui embaixo, vamos comentando. Então não existe piora dentro da homeopatia? Existe. Vamos falar disso que é importante. Isso também é sintoma? O que é isso aqui? E faz parte da evolução? É assim, dentro da homeopatia, a gente sempre vai tratar homeopaticamente e vai melhorar, seguindo as leis de cura. Existem pessoas que tratam com remédios homeopáticos, mas não da forma homeopática. E aí, se ele suprimir, ou então, sem querer, você foca ali num sintoma e suprime aquele sintoma e evolui com uma piora. Então, também com a homeopatia a gente pode suprimir o sintoma e evoluir para uma piora. Por isso que a gente sempre tem que estar observando como é que o nosso paciente está caminhando, tá?
Então, para a gente, essas leis de cura funcionam em todas as consultas. A gente tem que estar observando como é que o nosso paciente está evoluindo. E isso não é tão infrequente, se dá. Uma coisa que me vem assim à mente, né? Por exemplo, tem paciente que tem muito pouco sintoma e tem uma úlcera de estase, por exemplo, na perna, né? E a gente começa a medicar com cuidado, porque não é raro, não é tão frequente, mas não é raro acontecer a gente começar a medicar e o paciente começar a melhorar da dor, depois começa a fechar a úlcera, etc. E começa a surgir alguns sintomas internos, né? Porque tá tudo tão fixado ali, né? A moléstia tá entre aspas, aí, conseguindo equilibrar o indivíduo. Claro que não é o equilíbrio ideal, mas tá meio que fixado ali, né? O processo imunológico, né? Do paciente. Então, a gente precisa ir meio que tateando, né? Potência, dose, enfim. E aí, para a gente não fazer uma coisa muito intempestiva e acabar suprimindo o paciente, ele acabar tendo sintoma interno. Se a gente for com uma mão muito pesada, a gente acaba fazendo isso, tá? Outro caso, assim, bem comum na prática, né, no dia a dia, é o paciente pediátrico que tem uma dermatite, né, atópica. Se a gente for muito... não tem nada, tem uma rinitezinha e uma dermatite atópica, né, o paciente. Se a gente for muito dando medicamento praticamente só para o sintoma de pele, valorizando, né, a gente vai dar sempre o medicamento para o paciente, levando em consideração tudo, principalmente a parte psíquica, né, para a gente não correr menos risco de suprimir o paciente. Mesmo assim, a gente tomando todos os cuidados, às vezes acontece, tá? Eu lembrei de um exemplo que mesclou aí esse começo de tratamento da homeopatia, né, de um paciente que ele veio com muitas queixas mentais, emocionais, queixas do casamento dele. Ele trouxe, né, na primeira consulta muitas queixas e na segunda também. Só que ele valorizou muito as queixas mentais e esqueceu das queixas físicas, né? E aí ele teve uma dor articular e o que ele fez? Ele procurou o ortopedista. E na hora que ele procurou o ortopedista passou a medicação, de acordo com o conhecimento dele, e ele melhorou da dor articular. Só que aí na hora que ele voltou na consulta, ele voltou com todas as queixas novamente da primeira consulta. Então, não pode esquecer, né? A gente é um indivíduo por inteiro, né? Então você vê que, puxa, mas o que tem a ver? A minha dor lá no joelho vai ter a ver com a minha questão, com a minha esposa? Tudo tem a ver, né? A gente não pode esquecer que a gente é por inteiro. Desculpa, vamos voltar lá. Alicia. Aí, minha irmã. Você não falei esse, aí eu leio da... Tá. Minha irmã tinha muita infecção de garganta e aos 16 anos deu artrite reumatoide juvenil bem grave. Exatamente. Então foi um movimento de piora, né? Então você vê que ela melhorou, entre aspas. Então, É a aparentemente, história natural da doença, né? é a história natural da doença. Então, aparentemente, o que as pessoas acham, né? O médico, a família, o paciente. Melhorei. Parei de ter dor de garganta. Mas não, ela está aprofundando, né? Está piorando e está indo para as articulações. Pronto. A Melanie falou, a sua risada é Obrigada. contagiante. E a voz dela E também. a, e a Vanessa falou, que essa pergunta aqui, achei a resposta é meio complexa. Uma dúvida, Vanessa, uma dúvida. Se eu fui na consulta e tomei o medicamento da consulta e em seguida começo a tratar outro sintoma, são como se fossem duas curas ao mesmo tempo, tratamentos paralelos acontecem ou uma coisa de cada vez? Então, Vanessa, essa resposta é um pouquinho mais complexa porque depende do diagnóstico que a gente vai fazer. E o que acontece? Tentando responder um pouquinho mais rápido assim. O medicamento da consulta, que nesse caso aqui é o tratamento da doença crônica, né? Porque o paciente pode passar em consulta, né, para uma doença aguda também.
Mas se a gente passa em consulta com sintomas crônicos e aí depois de alguns dias vem um sintoma um pouquinho mais pronunciado, aí a gente precisa fazer um diagnóstico que é um pouquinho mais complicado. Ou é uma doença aguda individual, por exemplo, bati o pé na cadeira e está doendo muito. Então isso é uma doença aguda individual. Pode ser, eu fiquei resfriado logo em seguida que eu tomei o medicamento. Isso também é uma doença aguda, né? Pode ser coletiva, enfim, tem uma classificação na homeopatia, mas também é uma doença aguda. Agora pode ser um caso agudo. O caso agudo é, o caso agudo é um sintoma que pode ser decorrente da evolução, né, do paciente. Então pode ser um retorno de sintoma antigo, né? Então pode ser um sintoma agudo, mas que você já teve. Pode ser uma agravação homeopática e às vezes a gente precisa dar medicamento, às vezes não. Pode ser uma patogenesia. Se for uma patogenesia, a gente ou o paciente é muito sensível ou a gente errou na mão, ou as duas coisas, e o paciente começa a fazer a doença do medicamento, tipo efeito colateral, e aí tem que muitas vezes antidotar se for mais grave. Pode ser pode ser algum problema alternante, então, que é um caso agudo também, né? Pode ser doença crônica, então, tomei o medicamento, melhorei um pouquinho, mas aí esfriou e eu voltei a ter uma falta de ar, enfim. Então, essa resposta precisa ser avaliada bem caso a caso para a gente poder fazer o diagnóstico, se é uma doença aguda, um caso agudo, se é decorrente do tratamento, do medicamento que você tomou. Isso daí, nesse caso, precisa de uma avaliação, acho que mais fina e bem individualizada. Tá? Eu queria trazer um exemplo eu acho que a gente comentou, mas eu acho muito importante isso, né? Quem tiver aqui na live for trabalhar com saúde, né? Profissional de saúde sabe do que eu tô falando, né? Se você for num hospital psiquiátrico, dificilmente você vai encontrar um paciente com um quadro agudo. Então a doença, ela tá tão presa lá no mental, lá no profundo, né? Que dificilmente ele vai manifestar um quadro agudo. O que é quadro agudo? Uma gripe, Resfriado, gripe, né? uma dor de garganta, uma diarreia. Então tem muita gente que fala assim, nossa, minha imunidade está ótima, eu não tenho nenhuma doença. Nunca fico gripado, nunca fico. Eu era assim, tá, gente? Eu falava isso, nossa, eu sempre fui ótima. A vida inteira que eu não me tratei com homeopatia, eu achava que eu tinha uma imunidade maravilhosa, porque eu não tinha nada. E eu era pediatra, eu convivia com crianças com gripe, meningite, diarreia, tudo, todos os dias, né? E eu não tinha nada, nada, nada. E aí, quando eu entrei na homeopatia, logo no primeiro ano, eu ouvia isso, né? É. Não, isso está totalmente errado. Então, eu devia ter a doença tão presa lá no meu mental que eu não tinha nenhum quadro agudo. E aí, na hora que a gente vai tratando o lado mental, né? Tá vindo mais para fora, que a gente fala, né? Aí sim, eu começo a ter, às vezes, uma gripinha, né? Alguma coisa. Então, muitos pacientes começam a se tratar, e são pacientes que têm ali uma crise de ansiedade ou uma depressão, começa a se tratar e chega pra gente e fala assim, nossa, doutora, eu preciso tomar um remédio para imunidade, porque eu não tinha nenhuma gripe, agora eu tô tendo gripe toda hora. Então, calma. Então, por isso cai ali naquela discussão da SIDA. Será que eu estou piorando? Então a gente precisa conversar em consulta, né? Porque muitos chegam pra gente falando assim, nossa, eu tô piorando muito, porque eu tô tendo várias gripes agora. E aí, quando você vai ver, ele tá melhorando da parte mais nobre. Por isso que tá vindo mais sintomas superficiais. Tá? Então, durante a consulta, a gente vai conversando. E é importante, né, saber disso, porque aí a gente consegue muitas vezes suportar, né, essa, entre aspas, piora, né? Porque às vezes essa impressão de que a gente está piorando faz a gente falar, então não vou tomar mais medicamento, não vou. Eu tive uma paciente que falou isso, nossa, mas olha, eu eu passei esses 2 meses assim horríveis e caiu a minha ficha só antes de ontem. Então ela demorou aí os 2 meses para entender que aquela piorada que ela deu, ela teve 2 gripes nesse intervalo, não foi uma piorada, foi uma melhorada, porque agora ela já não, ela sabe falar não,
ela já está conseguindo identificar o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, as pessoas já não estão mais abusando, né, da boa vontade dela e ela está conseguindo se impor, então ela está melhorando, né? Você tem mais algum caso? Não, acho que é isso mesmo. Não, estou lembrando de alguns casos assim que algumas vezes a gente ou o paciente, né, ou a gente como paciente ou os pacientes, enfim, tem um sintoma que fica meses e Muito bom. meses e a gente, né, vai tomando medicamento ou a gente vai medicando e, e chega num ponto de crise, né, que muitas vezes tem a ver com sintomas relacionados aí a temperamento, alguma coisa constitucional mesmo, difícil de mudar, né? E mudar ou aprender a conviver e lidar melhor, né, com a situação, né? Pode ser um sintoma físico ou psíquico. E precisa de paciência, viu? Tanto como paciente como, né, como médico, enfim. A gente precisa, todos precisamos de paciência, porque depois de alguns meses, geralmente, vem um momento de crise e o paciente faz um quadro agudo. Pode ser uma infecção urinária, pode ser uma dor de dente, pode ser. E é um período crítico, assim, que agora, geralmente o paciente ou a gente, né, quando a gente suporta, não é gostoso, mas depois de, sei lá, algumas semanas, a gente vê que aquele sintoma que estava muito fixado, né, que estava difícil de dessensibilizar, enfim, de melhorar, vem essa crise e vem essa evolução depois dessa crise, né? Então, não é porque a gente que define, não é porque a gente quer como paciente ou como médico, é a história, entendeu? De cada um e como cada organismo ou cada indivíduo consegue fazer essa evolução, né? Porque tem coisas que a gente tem mais dificuldade mesmo na vida, né? Pode ser, de novo, pode ser uma adaptação biológica difícil, pode ser uma adaptação psíquica, comportamental, né? Que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade por causa de temperamento, porque nosso sistema de defesa não está muito apto para fazer imunidade em relação, né, a alguma adaptação aí que seja mais biológica. Aí a gente precisa fazer aquela crise para depois melhorar, né? Uma Fei diria, a gente fica fazendo hipoergia, a gente muitas vezes precisa fazer uma hiperergia, precisa dar aquela pioradinha para depois melhorar, né? Isso acontece até que isso com uma certa frequência, né? São momentos difíceis assim, mas que tem um ganho considerável depois, né? Uma queixa que me veio à mente agora, né? Muito comum no ambulatório de dermato, né? Dermatologista. Os dermatos falam muito assim: nossa, os meus pacientes precisam muito de uma ajuda psicológica. É muito comum essa queixa, né? Então a gente tem que entender que não está separado uma coisa da outra, né? Então, se eu vou suprimindo muitas lesões de pele, isso vai se aprofundando, né? Então, um exemplo que eu sempre trago aqui de pele é essa que o Du falou, da dermatite, né? Então, aquela criança que usa muita pomada de assadura, né? Lá nos primeiros meses depois que nasce, né? Fica assado, passa pomada, fica assado, passa pomada e evolui ali para bronquite. Então, esse também é um caminho de piora, né? Melhorou muito da pele, que é superficial, e evoluiu com uma piora, que é a bronquite, que é no pulmão, né? Então, a gente tem que ir se observando aí. Vamos ler só os. Já deu, né? Eu tô vendo que deu o horário. O Ricardo falou que tinha uns problemas na coluna e o problema do ciático dele deu uma melhorada, graças a Deus, né, Ricardo? E ao seu poder de observação também, né, de relatar, senão a gente ficaria uns atados. A Vanessa falou que entendeu. Qual que é a próxima? Da Vanessa. Você vê? É Não isso tô mesmo achando. aí. Ó.
Mas a cada semana é um sintoma. Ah, A gente não para de dar trabalho para os doutores. não, Não, não é não é, trabalho nenhum. primeiro que não é trabalho, né? É prazer, porque já deu. Não vou ficar É. rasgando seda, não. Mas são momentos, né? São momentos de crise, viu, Vanessa? De melhora, né? Aquilo que está muito morno, geralmente ele demora mais para melhorar, tá? Então tem essa desvantagem e vantagem ao mesmo tempo, né? Quando os sintomas estão mais agudos, assim, porque a gente está nesses momentos de crescimento e às vezes a gente acaba sofrendo um pouquinho mais, né? As meninas estão falando de paciência. Precisa, por isso que chama paciente. E a gente também é paciente. Precisa Nossa, sim, precisa de paciência e é difícil mesmo, né? a Cida falou, nossa vida... Não, desculpa. Nessa vida a minha dificuldade é a comunicação. Mas um dia eu consigo. O Siddhartha melhorou muito, né? Graças a Difícil ter Deus. essa paciência, a Lourdes falou É isso aí. difícil mesmo. Somos únicos mesmo, a Silvia falou. No meu caso, em algumas vezes apareceu herpes em algumas épocas do meu tratamento. Muito bom, é isso aí. Então você conseguiu enxergar, não sei se você conseguiu enxergar, mas talvez tenha melhorado ali alguma coisa mais profunda e vindo para fora, né, que a gente fala. Mas não esquecendo que a gente trata também com homeopatia o herpes, tá? Então, eu também já tive paciente que não me chamou na hora que estava com herpes porque achou que não tratava, né? Trata. Se dá para mais mesmo assim eu não homeopatia. A Dani falou, essas explicações são maravilhosas porque ajudam a entender o que está acontecendo durante o tratamento. Uhul! Pronto, valeu. Esse é o objetivo. Valeu a nossa live. Obrigado. Saber que depois de uma crise pode vir a melhora ajuda muito a perseverar. Muito obrigada. Aqui cabe para o desenvolvimento das crianças, né? Então a criança tem uma febre, algum quadrinho ali agudo, e de repente você vai ver, ele começa a falar a primeira palavra, ele vai dar o primeiro passo. Também tem isso na pediatria, a gente observa, né? A Silvia falou, cada live é um grande aprendizado. Obrigada, obrigada. Grande coração, obrigado. Dani falou, quem dera todos os pacientes assistissem às lives. Mas sabe o que eu vou pedir para vocês? Se vocês puderem me ajudar? Na hora que a gente posta a live lá na nossa página, o Du geralmente posta no YouTube, eu posto aqui no Instagram. Se vocês puderem comentar, porque para quem não conhece a homeopatia, né, é muito diferente, né? Então, na hora que os que não conhecem assistem, leem algum depoimento de quem já está se tratando, começa a despertar um interesse. Então, vocês nos ajudam com esses depoimentos, não só aqui na live é decisivo para, né, guiar a nossa live, mas lá na nossa página, quem puder comentar né, eu passei por isso, tal, e contar alguma coisinha, quem quiser, quem puder, também nos ajuda. A Melanie. E os sintomas da bipolaridade? A Melania tem esse diagnóstico, mas é um quadro mais leve, né? Bem mais leve. Tá bom. Acho que deu, né, Du? Acho que deu. Agradecer, né? Pra gente tá bem gratificante, né? Tem que agradecer. Porque a intenção é essa mesmo, a gente ficar conversando, né? E tentando. A dúvida de um é dúvida de outros, enfim. E a gente tá tentando esclarecer justamente isso que a Dani trouxe, né? Para ver se a gente consegue passar bem o que é a evolução, o que a gente espera, né? Na evolução do tratamento para a gente entender, a gente tem que entender, né? A nossa saúde, né? Que está em jogo, a gente precisa entender o que está acontecendo. É isso mesmo. Bom, já deu o nosso horário, então muito obrigada a todos por estarem aqui até o final, obrigada por terem participado, trazendo as sugestões, perguntas e compartilhando experiências. Obrigado, gente. Bom descanso a todos. Lourdes, a homeopatia trata todos os indivíduos. O paciente com autismo. Independente do que ele tem. Então, se ele tiver autismo, sim, independente do que ele tiver.
É legal que os casos da doutora que você vai nos fazem lembrar da infância. Trazem insights para entender como somos agora. Legal, obrigada. Gostei profundo, desse né? comentário. Legal. Boa noite. Evolução evidente ao longo do tratamento. Sim, é isso aí. Amo muito vocês. Beijo, Cida. Falar sobre doença genética. Rick, eu estou pensando em falar de doenças genéticas e doenças autoimunes. Ou na próxima ou daqui 2 lives. Eu já anotei essa sua... Ele já tinha pedido pra gente, né? Nossa eterna gratidão, queridos. Beijo, beijo. Gente, muito obrigada, viu? Grande beijo. Até semana... Ah, não é semana que vem, né? Semana que vem normal. Na outra. Até segunda que vem, então, 9h15. Tchau, beijo. Tchau, obrigado. Tchau.